Sejam todos bem-vindos ao Raiz Cast, primeira temporada, quarto episódio. E agora com vocês, histórias inspiradoras de empreendedores. Raiz Cast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSua. E como é o padrão do Raiz Cast, não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Tudo bom? Então já começa assim, né? Tu viu? Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Bruno Hansen, sou diretor comercial da NutriSul Refeições e da Hansen Incorporadora. Histórias que nós vamos começar a entender agora com o tempo e principalmente porque a NutriSul é nossa parceira, né? Que acreditou no processo. Então vai ser muito legal nós entendermos e para quem está nos assistindo, entender quem é a parceira NutriSul que acompanha o RaizCast. Mas vamos lá, Brunão. A primeira pergunta que eu tenho... Brunão, porque a gente já se tornou amigo, né? Então, essa mania de colocar apelido na amizade sempre foi... Às vezes é Bruninho, às vezes é Brunão. Depende como está a situação. Tudo certo. Mas vamos lá, Bruno. O seguinte, a primeira pesquisa que eu tenho, que é sobre empreendedorismo, como era o Bruno no colégio? Muito bem. O Bruno no colégio era imperativo. Era assim... caminhando, conversando, não parava, terror das professoras, né? Então, eu sempre fui inquieto, de conversar, de movimentar, na hora de falar nas apresentações, era o que mais falava, eu até tinha que cutucar assim, para de falar um pouquinho. Então, sempre fui de se movimentar, desde pequeno, assim, desde pequeno mesmo. Vou te dizer que desde muito pequeno eu já dizia que eu ia ser gerente de um banco, que eu não vou dizer o nome, porque ainda não é teu patrocinador. Ainda não. Ainda não, então não vou dizer o nome. Mas eu já dizia, não, vou ser gerente do banco tal, desde pequenininho. Então, com certeza, isso já veio comigo assim desde pequeno. Que legal. Então, era aquele aluno que os professores toda hora estavam chamando a atenção. Conversava, agitava, tinha um perfil a mil. A mil. Sabe que na nossa pesquisa, isso é 80% hoje dos nossos entrevistados empreendedores são nesse perfil. Assim. É esse perfil. Mas eu comecei a descobrir também o perfil dos outros 20%. E eu comecei a fazer uma análise na entrevista com o professor Wesley, também foi muito importante, que existem dois tipos de empreendedores. 80% a maioria, que é o a milhão, e 20% que é aquele cara que é mais concentrado, é um cara mais do papel. E tu sabe que demonstra grandes empresários que eu conheço e a gente vê aquela tranquilidade, aquele cara sereno, né, dessa maneira. E nas entrevistas da maioria deles, bate com o que eu penso. Eles são aqueles caras que no colégio eram sérios, que os negócios foram surgindo por causa da habilidade deles, não pelo desejo. Diferente do empreendedor a milhão, que é o desejo, que olha, isso vira negócio, eu vou fazer mais um e correr. Sim. Então essa é a nossa pesquisa que nós estamos andando hoje. Bruno, natural da onde? Então, sou natural de Estância Velha, nascido no Hospital de Estância Velha, morei quase toda a minha vida em Estância Velha, agora, por um detalhe, estou morando ali do ladinho, mas já estou voltando de novo para Estância Velha, com muito orgulho, inclusive. Então, Grande Porto Alegre, Estância Velha é Grande Porto Alegre, né? Fica do ladinho de Novo Hamburgo, né? Uma cidade muito linda, uma cidade que está crescendo muito, né? Inclusive a gente está fazendo parte desse novo momento da cidade, então de desenvolvimento, de crescimento, de melhoria. E a cidade tem um potencial muito grande, pessoas trabalhadoras, dedicadas, a cidade tem várias empresas se instalando, né? Empresas aí com 1000 funcionários que estão se instalando, então está caminhando bem. Muito legal. Conta para nós um pouquinho dessa tua infância, como era essa infância, como é que foi o Bruno na infância, com que os teus pais trabalhavam, como tu via, como é que tu chegou, como foi a infância? História é longa, mas é boa. Vamos lá. Então, eu sempre trabalhei desde pequeno, né? O meu pai era verdureiro e a minha mãe biológica, ela trabalhava em loja e tal. Quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai se separou, né? E conheceu a minha segunda mãe. Até vou dizer para vocês, se vocês acham bom ter uma mãe, eu tenho 2, tá? Então, eu já arranquei na vida com esse privilégio desde os meus 2 anos de idade. Então, desde essa data, desde os 2 anos, eu fui treinado a
trabalhar, porque o meu pai é muito do trabalho e as minhas 2 mães são muito do trabalho. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, eu já estava dentro da produção da empresa, passando bifezinha milanesa. E não foi uma coisa assim pesada, era uma coisa leve, tranquila. Eu estudava e era cobrado para estudar, era cobrado para trabalhar um pouquinho e também para fazer as tarefas de casa. Então, por exemplo, hoje eu não me aperto. Eu sei fazer faxina, eu sei fazer limpeza, eu sei fazer qualquer coisa. Então, desde pequeno foi assim. Meu pai era verdureiro e depois a minha segunda mãe, vamos dizer assim, que é a dona Rose, que inclusive vai vir aqui, né, numa próxima, era caixa de mercado. E os dois eram de Santa Catarina e se encontraram aqui no Rio Grande do Sul. E assim, sempre trabalhando muito, eu já fiz Ceasa com o pai, desde pequeno, muito tempo carreguei o caminhão da Ceasa com ele, ia para a produção com ela, ajudava a fazer entregas com ela, e para mim foi uma coisa assim tão saudável que eu me encantei pela empresa. Então a nossa empresa já tem aí 23 anos, né? Então eu tenho 30, então eu me encantei desde pequeno com a empresa, porque geralmente o que acontece? Às vezes os pais falam tão mal na infância da empresa, chega em casa e só reclama, chega em casa que acabam afastando a criança ou adolescente da empresa. Isso é muito comum, né? E eu acho que eu sempre tive acesso aos problemas, sim, que aconteciam, mas também às vitórias, as coisas que a empresa estava propiciando, como por exemplo uma escola particular, que depois foi o que a empresa conseguiu me propiciar. Então eu sempre entendi, desde a infância, empresa como oportunidade. É aqui que eu vou ter uma vida melhor, aqui que eu vou crescer, aqui que eu vou evoluir. Desculpa, sabe que tu falou uma coisa muito importante, e eu vejo hoje, quando a gente fala na questão sucessão em empresas, que é muito difícil a questão dos filhos para sucessão. Eu tenho uma dificuldade hoje dos meus filhos para sucessão na empresa, mas eu vejo que isso foi um erro meu, e talvez seja bom para quem está nos vendo e assistindo fazer uma análise, porque tu falou uma coisa muito importante. Tu acabou de falar que a sucessão veio porque tu te apaixonou. Sim. Porque teu pai não levava problema, teu pai levava amor da empresa, levava um pouquinho de tudo do assim. que ele fazia. Exato. E eu era um cara muito estressado, talvez porque vim de uma infância difícil, não tinha uma estrutura. Tu mesmo acabou de dizer, 2 mães, né, o privilégio. Então eu não tinha quase uma estrutura, era aquela tensão, aquele crescimento. E os meus filhos assustou. Empreender, trabalhar com meu pai é uma loucura, esse mundo eu não quero para mim. Principalmente a Nicole, que é mais velha hoje, não, eu não quero. Porque ela visualizou essa loucura. Então, quando a gente tem uma sucessão da empresa, fica aqui, pensar bem, né? O que nós estamos mostrando para os filhos que vai fazer eles realmente querer. E a paixão vem, na tua entrevista agora aqui, tu acabou de dizer. A paixão vem porque era uma leveza. Sim. Era um ponto, era uma paixão a empresa. Tinham problemas, sim, eu visualizava problemas, mas a parte positiva era tão maior do que o restante, e daí a gente vai dizer assim, mas então não tinha tantos problemas naquela época. Não tinham, só que eles me protegiam disso. A sabedoria. A sabedoria deles, imagina, há quantos anos atrás nós estamos falando. E outro ponto que eu preciso colocar aqui, até para os pais, né, que estão assistindo, a minha mãe biológica, Dona Mareusa, ela, desde pequeno, ela me falou, mesmo a empresa sendo, no caso do meu pai e da minha mãe 2, né, da Dona Rose, ela me dizia, Bruno, lá é a tua oportunidade. Bruno, te dedica como teu pai, porque lá tu vai crescer. Cara, pequeno, entendeu? Então, eu nunca, tirando aquela fase que eu falei que ia ser gerente do banco, que era muito pequenininho, menos de 8 anos ali, menor, eu nunca tive uma outra ideia a não ser a empresa. Nunca não, mas talvez eu vou ser tal coisa, talvez... Não, nunca, eu sempre tive 100% de certeza desse caminho. Inclusive, se tu me permite fazer um adendo... Por favor. Eu fui para os Estados Unidos com 18 para 19 anos, entendeu? Mais um benefício que a empresa conseguiu me propiciar. Meu pai me ajudou bastante ali. E eu já trabalhava, eu já tinha salário, desde os 16 anos de idade eu tenho salário e carteira assinada, inclusive. Tinha, né? E eu fui para os Estados Unidos e lá eu vi um mundo
fantástico. Bom, quem já foi sabe, é de se encantar, né? Tu gosta, né, tu é suspeito, tu gosta de estar toda hora todo lá, ano tô né? indo lá e eu revejo a minha infância, né, cara? O guri em Quaraí, eu sempre digo, o guri de Quaraí sentado no piso, aquele sem frio com ventilador por causa do calor muito forte, olhando os filmes. E cada vez que eu vou lá, eu vou no local do filme, Esqueceram de Mim. A juventude nem pesquisa aí. Esqueceram de Mim, Uma Linda Mulher, Guarda-Costas, isso me inspirava. Quantos anos nós estamos falando aqui, galera? Isso aqui é bastante. Isso é relíquia. Relíquia. Mas vamos lá, viagem. Não, então, o que acontece? Fui viajar, inclusive com um amigão meu, e eu fiquei maravilhado. Pá, cidade maravilhosa, lá em Miami, pá. E eu, como sou muito falador, desde sempre, inclusive aqui se deixar o programa é 5 horas, tá, de programa, então só para constar, recebi uma proposta de emprego. Em pouquíssimos, eu estava assim, 20 dias mais ou menos lá, eu fui numa rental car, aluguei o carro e tal, e o dono era um brasileiro. E meia dúzia de conversa, o cara disse, tu não quer trabalhar aqui comigo? Olha aí, 18 ou 19 anos, agora não me acordo, acho que era 18. E eu recebi uma proposta lá na época, $2.200, $2.300 por mês, multipliquei, pá. E o cara, eu consigo um apartamentinho aqui para ti, tu só tem que recepcionar o pessoal, às vezes lavar o carro e fazer o meu comercial aqui da rental car, né? Cara, eu fiquei balançado assim por um momento lá, né? Olhando aquela praia, olhando aquele lugar, aquele fantástico. Só que isso me balançou muito pouco. E eu tô falando de Miami, eu tô falando de Miami Beach, eu tô falando de coisa top. Quando eu voltei, eu não tive dúvida que eu ia ficar em Estância Velha com os meus pais, porque eu no caso, parte de pai, né, eu tenho só um irmão de 15 anos. Então, naquela época, era bebê, recém-nascido e tal. E eu pensei, se não for eu na empresa, quem que vai dar andamento? Só tinha eu, entendeu? E eu já tinha aquela paixão lá com 18 anos, sabe? Eu tenho 30. Eu já tinha essa paixão pelos negócios. Isso que a empresa era assim, ó. Era 10, não era 10% do que ela é hoje, dá menos, dá 5% do que ela é hoje. E eu dizia, não, mas aqui tem potencial, tem como crescer, tem como eu ganhar dinheiro e ir passear nos Estados Unidos. E você deu conta, né? E dei conta. Aqui é o nosso ganha-pão, aqui eu posso ganhar e passear lá. E graças a Deus que eu fiz essa escolha, né? Porque, com certeza, com o crescimento da empresa, ganhou muito mais. E muitas vezes as pessoas... E aí vem uma coisa que você está falando, que a pessoa pensa em dinheiro, né? Mas lá o dinheiro... Aqui talvez tu não fosse ganhar no início na empresa, tu ganharia lá. Sim. Mas tu apostou, era uma paixão. O dinheiro se tornou uma consequência de seguir uma empresa que é da família. Sim. É muito importante as pessoas entenderem, quem está hoje, que é o que tu quer fazer, essa consequência que vai gerar dinheiro. Sim, exatamente. E a gente até se dá conta disso por outras pessoas. Por exemplo, o meu gerente comercial da construtora, às vezes ele me diz, Bruno, tu tá tão envolvido no negócio, tu nem lembra do dinheiro, porque eu quero fazer bem feito, eu quero destacar, eu quero que o meu cliente diga assim, cara, fantástico. Tá, e também vai ganhar dinheiro, entendeu? Então, claro, os negócios têm que ser sustentáveis, né? Nós temos dezenas de pessoas que pensam nessa parte muito melhor do que eu, que trabalham conosco, que estão lá fazendo os números funcionar na consultoria, pessoas diante da empresa, que tu tem que ter essa galera, né? Porque sozinho tu não é nada, então tu tem que muito mais saber montar o time, porque tu sabe uma partezinha de tudo, né? E daí tu tem ali um time gigante, cheio de pessoas melhores do que tu naquela função, daí tu cresce, daí a coisa vai andando. É muito legal sobre isso. E falando da principal empresa de vocês, tu falou, teu pai é verdureiro, alimentação, eu me lembro muito aqui a questão da Desinservice, né? Que o Jefferson ele sempre fala, e falando em alimentação, restaurantes, a importância que tem hoje a Desinservice para isso. Crescendo. Inclusive, na entrevista anterior, o professor Wesley falou, dentro da vinícola dele, quem atende é a Desinservice que atende eles. Uhum. Então, é muito importante isso. E eu friso hoje, quem tem empresa, quem tem restaurante, área de alimentação, chama Desinservice, vocês não vão se arrepender. E aqui eu vou contar um fato novo que o Jefferson me contou, que teve uma empresa que ele ganhou pelo atendimento que eles deram na urgência, que o dono chegou lá, teve problema, eles foram atender na noite, numa urgência para eles, e ganharam pela
não só pelo atendimento urgente, mas porque ele tinha outra empresa fazer serviço e depois que a Desinservice se fez, ele apareceu assim, alguns bichos mortos, vamos dizer assim, que ele disse assim, pô, nunca apareceu isso, que tinha algum canto, algum lugar. Então quer dizer que o serviço, né, foi de excelência. Não, então, e o Jefferson é a faca na bota, tu olha para ele, dá até um medo, um cara fortão, mas ele é um cara gente boa, competente. Friso muito pela excelência, que nem tu falou. O dinheiro para ele é uma consequência. Por isso que não param de crescer, né? Exatamente, Porto Alegre, região de Porto Alegre, a Desinservice está chegando. Então, se vocês precisam, aí chama a Desinservice, que vocês com certeza vão ter atendimento, desentupimento de fossas, essas industriais, atendimento de cupins, tudo isso. Hoje é a maior empresa detetizadora do estado do Rio Grande do Sul. Eu visitei eles. Visitou eles? Visitei, eles estão explodindo. Na sede aqui. Lá em Santa Maria. Em Santa Maria, na sede de Santa Maria. Isso, e agora a gente está conectando eles aqui com vários clientes nossos, inclusive algumas multinacionais que nós atendemos, aí a parceria vai... Só está crescendo, só vai crescendo. E deixa eu te dizer, aproveitar ali um parênteses da questão que tu falou sobre resolver na emergência, tá? Então, se eu puder deixar uma dica sobre isso, para quem está escutando, é empresário, tem empresa, independente do seu tamanho, tá? Isso que o Jefferson muito bem faz e fez para pegar cliente é uma receitinha do bolo assim, ó, top. Porque quando tá tudo bem, toda empresa é boa, toda empresa tem a melhor qualidade, tá tudo certo. Quando o bicho pega, literalmente ele, né? O bicho pega. Quando o bicho pega, quando o bicho pega, o cupinzinho dele chega, chega, que daí a gente vê. Porque a Nutrisul, por exemplo, eu não vou ficar falando nomes, né, dos clientes assim, mas clientes gigantes, multinacionais, chega uma hora... Pode citar uns 3 exemplos aí para as pessoas entenderem. Pode. Não, a gente atende ali Mercado Livre, tá? Mercado Livre, Gedore, nós temos aí empresas DHL, que é está entre as 10 maiores do mundo, né? Temos contrato com eles. Independente do tamanho da empresa, surgem emergências. Como aconteceu com esses nossos clientes, tudo programado, eu preciso de um coffee break para tal hora e é daqui 1h30. Ah, mas não está no meu escopo, não foi programado. A Nutrisul tem 120 restaurantes no estado, né? Então eu estou falando de um restaurante lá, não sei aonde, que tem uma nutricionista por trás, que isso não vai nem chegar nas gerências, diretoria, e ela tem que decidir, ela tem minutinhos para decidir. Então, a gente tem uma cultura dentro da Nutrisul de atender. Ah, mas não está no... Atende e depois a gente conversa. Ah, mas o copinho, a xicrinha do careca aqui não está no escopo do contrato. Orça, passa e atende. E isso faz toda a diferença. Porque na hora que o cliente está aqui, ó, precisando de ti, se tu fizer assim, que pena, lavar as mãozinhas, não. Ou pressionar por dinheiro, né? Que muitas empresas eu vejo falando assim, não, tem que pagar primeiro para... Poxa, tu tem um cliente que está ali, que é teu, e tu tem que cobrar. Sabe, cara, eu já cancelei contratos com empresas que a gente é cliente e os caras fazem uma dificuldade. Eu vou dar um exemplo simples para quem está nos vendo aí, ouvindo. Uma borracharia. Nós temos vários carros na empresa. E aí nós fomos passar, o pessoal disse assim, vamos ajudar o borracheiro lá da quadra tal, o nome, né, falar, vamos ajudar ele para os carros, né, fazer lá. O pessoal teve um problema, não, vamos, então a partir de agora vamos lá conversar. Aí furou um pneu de um carro, o pessoal levou lá, foi passar, largou lá, o cara não fez o serviço enquanto não pagava. Não, tem que pagar. Não, mas é que a empresa é grande, tu faz o serviço, final de mês, emite nota, manda para a empresa vai ter que pagar, tem uma organização financeira. O cara não fez, não, tem que ganhar dinheiro porque amanhã eu tenho que pagar a conta. Então, quem tem um negócio pequeno, que oportunidade ele perdeu, né? Oportunidade de atender uma grande empresa. Então, tu tem que te organizar. Se tu quer crescer, a organização é fundamental. E é o que eu digo, Bruno. As empresas só vendem, só tem lucratividade ou só cresce porque vende. Então, o fator principal de uma empresa é venda e gestão. Sim. São 2 eixos fundamentais, venda e gestão. E eu sempre falo, não existe uma venda lucrativa sem uma gestão financeira. Não existe gestão financeira sem uma venda lucrativa. Sim, com então, certeza. Os 2 se concentram. E a organização está dentro da gestão e fica... Poxa, pegar uma Nutrisul de cliente, chegar e cobrar, não, paga agora para depois eu te mando. Você entende?
E acontece, as pessoas perdem a oportunidade e as pessoas não enxergam, porque a gente tem às vezes um óculos colocado com coisas da cabeça. Ah, não, tenho que receber. Não, tem que pensar um pouquinho na frente. Cara, quem é a empresa? É uma empresa grande. Atende da melhor forma. Se tu perdeu o conserto do pneu, pensa que foi investimento. Tu tentou investir aquilo ali para pegar a empresa, entendeu? Que a maioria pensa primeiro no dinheiro. Claro. É o dinheiro, não, investimento, a consequência. Foi o que eu falei para essa nossa Nutri, né? E ela muito bem atendeu tudo lá. Eu disse, se nós perdêssemos esse coffee break para pouquíssimas pessoas, que é impossível, porque uma empresa organizada, maravilhosa, não pagaria, mas se perdesse, isso ali era um investimento para manter o cliente. Com certeza. E eu tenho puxando o gancho que tu falou da área comercial, saúde, puxando o gancho nessa parte do comercial com a gestão da empresa, a operação, né? Como tu muito bem colocou, tem que caminhar em sintonia. E o pessoal tem uma frase que todo mundo conhece, que eu tenho um outro ajuste para fazer nela. O pessoal diz que a área comercial é o motor das empresas. Já ouviu falar isso? Sim. Ah, o comercial é o motor dessa empresa. Eu discordo. Eu acho que o comercial é o combustível de uma empresa. Porque o motor é a tua estrutura formada. Área de produção, administrativo, toda a estrutura gigante que a gente sabe que tem que ter para tocar uma empresa. Se não entra a venda, que é o combustível, nesse motor gigante, ele está lá, ele existe, ele é gigante, mas ele está parado, não funciona. E quando entra a venda, saudável, tem sem a gasolina boa, né? Então, e esse motor vai. E quanto mais gasolina boa tu colocar, mais gasolina aquele motor vai a 100, vai a 200, a 300. Então, e eu comento isso com as nossas áreas comerciais, do compromisso, tanto na parte da NutriSul como da Hansen Incorporadora, o compromisso que eles têm. Não é só a comissão, não é só vender. Eles são responsáveis pela essa máquina gigantesca que é a NutriSul e a Hansen funcionar. Então, isso é bem interessante. Muito legal, interessante mesmo, é um ponto de vista bem interessante para quem... Vou até fazer um desafio agora. Essa parte que eu entro é para entender como tu entrou no empreendedorismo. Tá? Só que a gente já sabe, a gente já viu a história que através da família, da paixão, tu seguiu os negócios da família. Então nós vamos entrar numa área nova, que é uma área que eu digo sucessão, que é o grande detalhe, o grande problema das empresas. Então a pergunta agora não é como tu entrou no empreendedorismo, a pergunta é como é fazer uma transição dentro de uma empresa, que eu acredito que vocês estão nesse trecho mais ou menos agora, né? Teu pai, tua mãe já estão... Tu viu que aqui a gente é posto assim, a prova de fogo, né? E vou dizer que não é combinado aí, nada foi me passado. Não, o programa é assim, é natural. Cara, esse é um assunto incrível, que a gente pode falar muitos pontos. A gente realmente está bem neste processo agora, tá? Meu pai está completando 60 anos agora em março, e o meu pai trabalhou muito. A minha mãe, Rose, ela é um pouquinho mais nova, tem 47 ou 46, vai ter que me perdoar agora, não lembrei. Então, é um pouquinho mais nova, tem, digamos, mais gás aí para queimar, e o pai está cansado. Ele é um visionário, assim, ó, se ele ficar 15 minutos aqui contigo, vocês vão montar 2 prédios juntos. E eu peguei muito disso dele. E, para ter uma ideia, todos os empreendimentos hoje que nós temos, a primeira faísquinha, assim, foi ele que levantou. Só que ele está cansado. Ele trabalhou, antes da NutriSul, de 23 anos, ele já trabalhou muitos e muitos anos. E a gente, felizmente, está numa posição que ele pode se dar o luxo de descansar um pouco. Não parar 100%, mas sair de algumas operações... Passar para o conselho da empresa. Exato, é passar para o conselho. Largar a bomba para a galera e ficar mais... Leva essa ideia para ele, que eu dei essa consultoria, que ele tem que ir para o conselho da empresa. Não, boa. Ó, hoje já vou falar com ele. Então, assim, ó, nós estamos fazendo esse processo faz 4 anos de sucessão. Era uma coisa um pouquinho, assim, não era clara, mas ela estava acontecendo natural. Eu assumindo mais funções,
ele me deixando assumir mais funções. Eu já agradeci ele a público, inclusive, várias vezes, porque eu me sinto assim com uma carta branca dentro das empresas. Isso é um compromisso, né? Isso é uma responsabilidade. A vida dele está lá, a minha está lá, do meu irmão está lá. Então, ao mesmo tempo que ele vai dando essa carta branca, opa, eu tenho um baita compromisso. E agora, efetivamente, ele anunciou, há poucas semanas, inclusive, a oficialização da aposentadoria. Ele disse, Bruno, eu quero... Ele veio na consultoria, daí agora a gente tem uma consultoria que está ajudando nesse processo, porque o meu pai é um alemão duro, ele é casca grossa. Então, não é simples. Para ele, que é de uma geração anterior, não é simples entender todo um processo de sucessão. Tá, mas como assim? Eu não mando mais? Eu mando? Cara, é complexo. O pessoal que talvez está passando por isso, seja oficialmente ou extraoficial, né? Não é fácil. Não é fácil. Tem que ter, assim, tem que ter um jogo de cintura dele, meu, da minha mãe, da consultoria, da própria empresa, dos próprios colaboradores, porque gera, às vezes, até uma confusão. Porque a empresa é grande, então são muitos setores. Então, mas o seu Carlos cuida disso aqui. Tá, o seu Carlos não cuida mais? Ele cuida. E quando vê, ele diz que não cuida. E quando vê, ele dá uns pitacos e quer cuidar, entendeu? Então, é todo um processo. Mas hoje, funcionou. Tá? A gente está, digamos, no final. Porque agora ele comentou, então, que ele fica até o final do ano, né, com alguns detalhes ainda da operação dos restaurantes. E quer, ano que vem, seguir, então, na parte da construtora. Que hoje ele muito bem auxilia em vários pontos dela. Então, é delicado, tem que ter jogo de cintura, tem que ter vontade, principalmente vontade, e um outro ponto mais importante do que tudo, que isso aqui eu vou deixar uma dica com toda a humildade do mundo. Tu tem que entender que é família em primeiro lugar. Porque se tu colocar o negócio em primeiro lugar e o teu interesse, não funciona. Porque se meu pai tivesse posto o interesse dele, vamos supor que somos família, tá? Ele botou interesse em primeiro lugar. Não, mas eu quero mais, eu quero tudo. Não funciona. Então, tu tem que entender assim, somos uma família, prioridade é a família. E eu já falei isso diversas vezes nas nossas reuniões. Não, isso aqui vai estragar a família. Não. Não, mas isso aqui eu cedo porque a prioridade é a família. É nós nos darmos bem. O resto é ajuste. Então, esse mantra que a gente foi fazendo deu certo. Porque a nossa operação é uma operação muito grande e complexa. Não posso te dizer que é barbada. Não tem como te mentir aqui, mentir pra galera. É difícil. É uma operação hard, total. São 120 pontos no estado. São pessoas. É isso que eu queria entrar. Para as pessoas entenderem, então, para nós continuar nisso aí, quais são as empresas e como que elas funcionam, para as pessoas entenderem o que é essa transição, Sim. tamanho das empresas, né? Porque às vezes tu olha lá, mas uma transição na família, barbada, 10 funcionários, um atendimento ali, meia dúzia de clientes. Sim. Então vamos entender o tamanho dela, mas antes eu vou fazer só um adendo. Eu imagino que deve ser difícil, independente do tamanho da empresa, porque quem fez uma empresa com coração, que nem eu, que nem Dona Jaque junto, nem teu pai e a tua mãe fizeram uma empresa, a empresa cresceu, deu certo. É difícil, gente, tu olhar e dizer assim, poxa, eu não vou participar mais, eu não vou colocar... O professor Welles deu o exemplo da meta, imagina o tamanho da meta, gigante. Gigantesca. Quando ele vendeu, que ele saiu, ele ficou perdido e as pessoas podem dizer assim, nossa, um cara com dinheiro, vendeu a meta, a parte dele na meta, quanta fortuna está guardado, isso é bobagem, deixa para sofrer quem não tem dinheiro. Não. Porque se a pessoa chegou lá, o que você tem que entender? Se a pessoa chegou lá, ela não chegou de graça. Sim. A pessoa trabalhou, a pessoa se dedicou, foi muito mais que dinheiro. E ele falou muito mais que dinheiro. É uma questão da sensação. E é isso que eu digo para quem está nos vendo e ouvindo. Enquanto vocês tiverem o dinheiro na frente, tu não vai crescer e te desenvolver. Isso é uma coisa que eu aprendi. Enquanto eu tinha o desespero, tudo era dinheiro, as coisas não fluíam, não desenvolvia. Hoje, eu vejo que o dinheiro é uma consequência. Vamos julgar o professor Welles, saiu da meta, passou 2 anos perdido, não sei o quê? Não. 25 anos da vida dele era aquele cotidiano dentro de uma empresa gigante. Sim. Que é dor de cabeça. Então, fica a reflexão para quem está aqui, que o dinheiro não é tudo. Não.
que façam... Eu acabei de me descobrir o meu core business, que é o meu foco, e como eu te disse, não é o dinheiro, é o meu foco em ensinar as pessoas a estar no método raiz. Sim. Dona Jaque vai sim ficar... E aí nós temos uma transição que vai acontecer, porque vai ter que comunicar todo mundo. Novidades aí, hein? Os funcionários, todo mundo não vai... Todo mundo se perde, como tu falou. Sim, não é fácil. Quem está? É o Rodrigo, Não é é a fácil. Jaque, como é que está? Sim. O diretor financeiro, diretor de operações, né? Sim. Então isso vai ter que ser comunicado, Sim. isso vai ter que ser tomado uma atitude. Não é brincadeira. Não. É uma coisa que não é difícil para quem está lá. Eu, há 10 anos na área da solar, com a minha principal empresa, com aquilo ali, é uma mudança. Eu focar no meu projeto, que é o método raiz de ensinar, e do Uruguai, como nós temos conversado, que não é o dinheiro. Em primeiro lugar, não vai ser o dinheiro. Não. Vai ser esse desafio. Sim. A esse gente nem momento. falou do dinheiro. A gente nem falou em dinheiro. A gente falou Na verdade, nós vamos... de um projeto incrível, a gente falou de inovar o mercado, a gente falou de vender tudo, a gente falou de bombar, mas a gente não falou de dinheiro. Não. Tanto que as nossas conversas estão no segundo momento agora. Tá, os custeios, E aí? a operação da empresa, define Sim, essa, né? sim. Que vamos tocar o negócio. É isso. É isso. É o desafio. O resto é consequência. É isso. Então, dadas essa parte, vamos lá. Quais os tamanhos das empresas de vocês para as pessoas entenderem e até uma sucessão? Antes de alguém julgar aí, filho recebeu tudo, né? Tá tranquilo. Não é assim. Fala para nós. Muito bem. Então, hoje a NutriSul é uma rede de restaurantes industriais com mais de 120 restaurantes no estado. Nós trabalhamos então com refeições transportadas, onde a gente produz em alguns polos e distribui, e refeições feitas dentro do cliente, né? Que hoje nós temos 50 filiais nesse método no estado. Em colaboradores, nós temos mais de 300 colaboradores só nos restaurantes diretos e mais 70, 80 indiretos, que é quando o cliente coloca a sua própria mão de obra para cuidar do restaurante, geralmente em empresas um pouquinho menores. Então, nós estamos falando de quase 400 colaboradores, diretos e indiretos, só nessa operação dos restaurantes. Mas é um pouquinho diferente do que uma fábrica, tá? Eu não estou querendo puxar a brasa para o meu assado, mas é um pouquinho mais difícil do que uma fábrica. Operacionalizar isso, porque não é concentrado? Não é concentrado, exatamente. Uma fábrica tem 400 colaboradores numa fábrica. Então, tá todo mundo ali. Todos os teus funcionários estão ali, se falta, tá todo mundo ali, tá tudo certo. Nós temos essa galera espalhada em mais de 120 pontos do estado. Tu entende? Esse teu recado vai para o nosso amigo Gabriel. Gabriel, cadê o Gabriel aqui? Lá de Gabriel. Santa Maria aqui. É mais fácil a tua sucessão na fábrica aí, Gabriel. E o Gabriel aqui também. E o Gabriel tá fazendo um trabalho fantástico lá. O Gabriel é que nem nós, trabalha com alma, com paixão. É uma sucessão, a uma entrevista que eu tive com sucessão. eles foi a sucessão. Para as pessoas que estão, quem é o Gabriel? O Gabriel é do Malé, Benefício Malé, né? Um dos grandes fornecedores no estado de alimentação. Acho que fornecedor de vocês. Meu fornecedor e meu cliente também, agora, com muito orgulho. Seu cliente. E tem complexo das padarias Oba, a família também, né? Que já Santa Maria, Oba para tudo que é lado, né? tudo que é lado. Mais de 8 operações. E não para de abrir, né? Então, Gabriel, a tua sucessão é mais fácil que a do Bruno aqui. Viu, Segue Gabriel? aí, Qualquer Bruno. coisa tu me manda um WhatsApp. Não é. Então, o que ocorre? Temos essa complexidade, tá? De sucessão. Fora isso, nós temos o business da construtora. O meu pai é quem fundou, digamos, a construtora incorporadora antes dela existir, porque ele já botou telhado em pavilhão, ele é o cara da obra, ele que ficava envolvido. Então, também tem essa parte sucessória na parte da construção. E hoje, nós estamos aí com mais de 200 milhões de reais vendidos de obras e em andamento. E se nós formos falar desse nosso negócio do Uruguai, que é uma ideia que está caminhando a passos largos, né? E mais um outro empreendimento que nós vamos fazer, a gente vai estar chegando perto de $500 milhões de vendas com tudo isso finalizado na construtora. É um compromisso muito grande. Então não é mamão com açúcar, tá aqui 2 obrinhas, passa para lá. Nós temos sócios envolvidos em algumas operações,
Nós temos as operações das licitações, que nós também fazemos. Então, hoje, para ter uma ideia, nós estamos com 10 obras públicas acontecendo simultaneamente. Então, não é mamão com açúcar. Mas é possível. Com o quê? Com pessoas competentes, deixando as coisas muito claras, tendo, como eu falei antes, uma prioridade que é a família, que é a nossa relação é prioridade, tendo uma inteligência, como o meu pai tem, de largar aos pouquinhos. Claro que hoje eu tenho uma história dentro do grupo, né? Eu tenho 30 e eu estou desde os meus 16 com carteira assinada, né? E eu antes disso já estava trabalhando na produção. Então, isso é um ponto muito importante da gente comentar. Não tentem fazer sucessão puxando o filho, com perdão da palavra, da frente do computador, da frente da TV, da frente do clube e largando no meio da empresa. Pronto, toca. Quebra, como a gente vê acontecendo. Na minha visão, uma sucessão ela é construída muito antes de começar o processo de sucessão. E os pais têm que ter muita inteligência emocional, muita visão para ir colocando esse filho nos lugares certos, com as pessoas certas, e não é só estudo, é muito mais do que estudo, é vivência, e botando de uma forma ali homeopática para tu conseguir construir. Não é fácil. Por exemplo, o meu irmão tem 15 anos, tá? Eu com muito orgulho, depois ele vai escutar isso, ele vai gostar, com muito orgulho, eu venho dizer a vocês que ele hoje, dentro do nosso grupo, do tamanho que tá, sabe onde que ele trabalha? Carregando caixa no depósito, no CD da empresa. Ele está lá paleteando caixa, hoje inclusive, acho que ele trabalha de tarde, ele vai estar lá carregando caixa e cara, e para ele compreendeu isso. E novamente, ideia do meu pai, porque eu comecei assim. Então, eu estava fazendo uma coisa errada, vou ter que confessar aqui para vocês, eu estava fazendo coisa errada. Botando ele na administração. Botei ele na implantação do sistema de rotas, comigo. Ó, mano, porque ele é um cara muito inteligente, 15 anos. Vai me passar rapidinho. Coloquei ele na implantação. É uma coisa muito complexa. E ele fazia, mas, sabe? E o meu pai, sabiamente, disse, Bruno, onde que tu começou? Começou sentadinho aqui no escritório? Começou lá. E eu disse, realmente. Eu disse, mas o Henrique, tu acha que ele vai querer... Uma geração Z? Não, tem que fazer, tem que ir. Daí nós, família, chamamos ele e conversamos. Henrique, a gente acha que tu tem que começar no estoque, assim como o Mano começou, papapá. E ele prontamente, tá, beleza, vamos lá. E hoje ele tá batendo um bolão. E ele tem chefe de setor, ele tem um chefe, né, dele, ele tem gerências acima dele, ele respeita isso, ele respeita os colaboradores, porque lá ele não é o diretor, ele é um colaborador. Então, tá bem bacana. Então, assim, eu enxergo que essa é a receita de dar certo. Porque se eu pego o Henrique sem passar por isso, talvez eu tenha um problema daqui 5 anos. Um playboy, herdeiro, igual eu, com poder, né, pela herança, vamos supor, né, pela sucessão, que não entende nada, que não sabe o que é trabalhar, que não sabe o que é fazer um caminhão de carga, que não sabe como é que a Nutrisul funciona, que não sabe o que é a correria dos nossos colaboradores para a coisa funcionar. Daí chega lá em cima no topo do prédio, que tu conheceu lá, não, vamos fazer assim, assim, assado. Cara, tu não sabe o que tu tá falando, tu não tem ideia. Então, é por isso que eu acho que a sucessão começa muito antes do processo de sucessão. Muito legal tu falar isso. E aí eu falo, né, sem parar. E até porque tu passou por isso, tem experiência. Então, eu sempre digo, né, a gente tem que ouvir quem tem experiência, quem passou, quem chegou, o que dá certo. E tu falou uma palavra muito legal, playboy, né, porque é os termos que falam, e eu sempre digo que a gente não pode ter inveja das pessoas, a gente tem que olhar onde ela chegou. Mas o termo playboy que tu falou aqui, eu identifico, eu entendo, que é aquele filho do papaizinho, como falava antigamente, filho de papai, né, que realmente ele se torna um filho de papai. Por quê? Porque ele não foi lá para baixo. Sim. O pai já mandou, porque ele acha que é o estudo que vai transformar o filho dele. Vai estudar na Europa, meu filho, estuda nos Estados Unidos, faz, te aperfeiçoa, descansa, terminou, se formou, descansa, depois vem para a empresa. Esse é o grande erro que eu vejo que a maioria comete. E muitos não são uma empresa
acima do nível que o dinheiro da herança é aquele dinheiro que quase não termina nunca, Com né? certeza. E quebram. E quebram rápido. Por quê? Porque criaram seus filhos nessa mentalidade. O estudo, ele é muito importante. Eu tenho que agradecer, os meus pais me pagaram, eu estudei, fui fazer um intercâmbio no Chile, estudei em escola boa, me formei, me graduei em processos gerenciais, iniciei esse ano eu tranquei, tá? Para ser sincero, eu volto. Que hoje, esse ano correu. Esse ano correu, né? Então, ano que vem eu retorno à minha pós-graduação. O estudo, ele é imprescindível. Mas se eu pudesse dizer assim, ó, estudo ou prática? Prática. Se tivesse que escolher, quem pode dar o estudo e ir ingressando essa criança, esse adolescente, esse adulto. Quem não fez criança ainda dá tempo de fazer adulto, entendeu? A receita do bolo pode ser mais simples. Entendeu? Eu dou o exemplo dos meus filhos. Eles têm lá a métrica da mesada deles quando pequeno, que agora já não tem mais pequeno, cresci com mesada. É o Digão, que é o menor de 14 anos, mas chegou aos 18 anos, claro que paralelamente eles estão estudando, tem que terminar o colégio, preparar para uma faculdade, e aí é uma discussão que vem muito, né, fazer uma faculdade, não fazer uma especialização, mas é um outro assunto, mas aos 18 anos eles são obrigados a trabalhar para ter o dinheiro deles, não sai nada de casa para eles, a não ser com o dinheiro deles, então eles têm a obrigação de trabalhar. Então acho que essa é uma receita do bolo. Sim, com e falando certeza. em estudo, discussão, vamos lá. Capolavoro, hoje eu posso dizer assim que é um divisor de águas, o curso que inclusive tu não pôde ir, né? Então foi um divisor de águas para mim, muito importante. E eu falo, essa questão do estudo, e o core business, essa palavra em inglês, né, esse termo, aqui no Raizcast a gente fala num bom português, é centralizar, é focar, é ver aquilo que realmente quer, porque nós empreendedores é muita coisa, e quer gerar um negócio aqui, quer gerar outro negócio ali. Então é muito importante isso, é o estudo, aperfeiçoamento. Talvez eu esteja iniciando agora um MBA, que eu não tive tempo de fazer antes. Então agora eu vou focar nisso. E é muito importante, cara, estudar. Eu dizia que não, a gente pensa que, né, terminei uma faculdade, não preciso mais estudar. A gente estuda muito mais. No empreendedorismo, tu estuda muito mais. E é importante que nem tu diz a execução, porque para ti fazer uma gestão de uma empresa do tamanho da de vocês, tu precisa iniciar de baixo, passar todos os setores para te entender as decisões que tu vai ter no futuro. Com certeza, importante. Então, vamos lá agora. Perguntas técnicas. Área de construção. Como está o mundo da construção para investimento, para... Dá uma ideia para nós aí, fala para nós. Muito bem. A área da construção é uma área que há muitos anos segue em alta, né? Então a gente tem, como todo no mercado, um pouquinho de variações, mas a construção, quando muito bem escolhida, produto, localização, sendo feita uma boa análise do que tu quer com aquele investimento. Porque, por exemplo, eu posso querer comprar um apartamento para morar, daí nos compra em Estância Velha, um altíssimo padrão, mas tu pode, eu quero um apartamento para Airbnb, para valorizar, então a gente está falando de Itapema, a gente está falando de Punta, então depende o que tu quer com aquele imóvel, né? Tem que comprar de uma empresa séria, porque a gente viu, não foi uma nem duas, o que acontece na construção, numa venda de planta, né? Que eu estou falando, não imóvel pronto. Compra na planta, que é a melhor compra que tem, porque tu compra com valor de tabela zero e deixa o imóvel valorizando, né? Isso é bem conhecido hoje no nosso mercado, né? Comprar na planta. Às vezes tu compra de uma empresa, tá? Não necessariamente menor, porque eu não acho que as empresas menores são mais inseguras do que as maiores. Às vezes tu compra de uma empresa que tu não conhece a história dela. Às vezes uma empresa que parece grande, cara, e quando vê os caras estão enrolados, os caras não estão entregando, os caras não têm uma história por trás, uma família, entendeu? Para dar solidez àquilo e não entrega a obra. Daí tu diz assim, mas como é que não entregou essa obra desse empreendimento que vendeu tudo? Daí eu vou dizer para ti, o empresário tem que ter muito controle emocional das suas emoções. Para mim, eu já comentei isso uma vez, sabe qual é a coisa mais difícil de gerenciar numa empresa? De todas as operações entre funcionários, tudo, a coisa mais difícil? A tua própria mente. Para mim, se tu consegue controlar isso, e não é fácil,
Tem que ter terapia, tem que ter estudo, tem que ter boas relações, tem que ter um parceiro bacana que te apoia, que te direciona para o lugar certo. Se isso aqui tu consegue controlar bem, o resto tu vai. Agora, se a cabeça do diretor, dos donos se perde, o negócio se perde, né? É bem isso, porque nós passamos por muitos problemas, né? E a pressão. Sim. E tu falou é essencial. Para mim, hoje, o empreender em casal é o essencial. É o que me transformou. É o que me fez ser o ser humano hoje que eu sou, através das palavras de Dona Jaque. A Jaque é o ferro lá, né? Já visitei a tua empresa lá. Alemã. Aqui, ó. Que é complicado, alemã pura, que nem diz o Jefferson, né? Hoffmann. Só que na orelhuda ele disse que é um Hoffmann falso. Teria que ser orelhuda. Orelhuda. Coisas de Jefferson. Coisas de Jefferson. Mas é muito importante isso, o empreendedorismo em casal. E eu me transformei. Eu talvez esteja no momento da minha vida de... Agora, esteja não. Estou no momento de crescimento certo como ser humano, e isso automaticamente me faz crescer como empresário. E, consequentemente, me faz ganhar dinheiro. Que é uma consequência, que é importantíssimo. Ninguém vai montar um negócio, vai construir um prédio, vai startar um restaurante sem pensar em ganhar. Tu tem que ganhar. Mas se tu fizer uma gestão alinhadinha, se o teu preço está bem feito, né, um preço de mercado, está tudo dentro, se tu não vai esbanjar durante a obra, porque uma coisa interessante de comentar do nosso negócio, tá? Que isso é totalmente diferente das outras construtoras. Nós não utilizamos o recurso das obras até finalizar ela para fins de diretoria, salários ou outros custeios internos. Por quê? Porque a nossa estrutura, ela já está montada e ela é paga pelos restaurantes. Então, a gente não precisa incorporar altíssimos custos dentro das obras. Isso está nos apresentando obras mais saudáveis. Nós não tiramos R$1 para os diretores, para os sócios da obra até ela estar pronta. Isso não existe. Porque quando tu lança um empreendimento de 100 milhões de reais de VGV, como a gente fez agora em Estância Velha, e tu tem diretores que pensam no dinheiro, não, mas eu sou diretor, eu quero ganhar 20 mil por mês. Mas daí tu tem 2 diretores, mas eu também quero ganhar 20 mil por mês cada um pra gente. Agora a gente é sócio desse troço gigante aí. E eu fiz uma conta, tá, que a pessoa pode até fazer ela. Faz isso multiplicado por 3 sócios. E daí multiplica isso pelo período da obra. Quantos milhões de reais tu tira de um empreendimento até ele estar pronto? Que vaza, que sai do entende? Fluxo de caixa. E daí chega final do ano, tua obra tem tantos milhões em caixa, os sócios se olham e dizem assim, vamos dividir, Natal, né? Vamos dividir 500 milzinho, 1 milhãozinho para cada um. E assim a tua obra vai atrasando por falta de caixa. Então isso eu vi acontecer no mercado, porque eu estudei muito o mercado, e nós já estamos aí há alguns bons anos na área de construção, e eu sempre fui esse freio de mão. Graças a Deus os meus pais compram exatamente essa ideia. Eu digo, não, freio de mão. Quando essa obra estiver pronta, a gente vai ganhar dinheiro. Pronta, bem feitinha, com reserva técnica de valores, né, para qualquer problema que acontecer, que é normal, tu tem que ter. E assim as obras estão andando. Cara, as nossas obras, elas estão andando de uma forma muito saudável. E daí tu pensa, mas que mágica é essa? Não tira dinheiro. É a mágica do dia a dia. É a mágica de tu aguentar ter milhões de reais aplicado e não trocar de carro. Entendeu? E não comprar um apartamento. Pô, cara, mas... Por exemplo, eu quero trazer uma outra... Porque isso tudo que eu estou te dizendo, a gente tem assim, livro aberto com os nossos colaboradores, com os nossos investidores, é livro aberto. Eu largo balanço na tela, eu abro conta bancária, porque eu acho que os nossos clientes não é uma cliente fornecedor, eles são meus investidores. Eles estão dizendo assim, estou botando a minha parcelinha todo mês no meu apartamento, porque eu acredito que tu vai me entregar bem, entregar no prazo. Então eu acho que eu trabalho como se fosse uma empresa na bolsa de valores. Eles são os meus investidores, eu tenho que aqui, transparência. Então, isso foi acontecendo e os nossos clientes foram dizendo, que diferente, gostei. Foram comprando 1, foram comprando 2, foram comprando 5, foram comprando 10 e assim a coisa... E sente a segurança, né, do negócio. E sente, e ela é real, né? Não é uma historinha. Exatamente. Sabe que nós estamos alinhando para a reta final e eu quero entrar num tema polêmico,
que fala, vem polêmica no ar. Qual é a polêmica? O Brasil está passando por toda essa insegurança, a maioria do brasileiro que tem dinheiro está levando dinheiro para fora. As pessoas não entendem que se começa a pressionar, o Brasil começa a virar uma zona administrativa através, via governo, o dinheiro do Brasil vai para fora, o brasileiro começa a jogar para fora. E aí muitos estão jogando Miami, né? Comprando apartamentos, prédios, jogando para lá. Qual a tua visão para nós vermos aqui do lado, Uruguai, que está crescendo, Punta del Este, esse novo empreendimento, esse novo projeto? O que tu diz para quem está nos olhando ali? E antes disso, antes de vocês, ele falar, dar essa dica do mercado que ele está estudando, Punta del Este, investimento aqui do lado. Aqui do lado. Quero falar para vocês que tudo isso só se faz através do marketing. Marketing é o que nós estamos preparando, conversando para as pessoas entenderem, para receber uma venda. Sim. E eu agradeço muito hoje essa questão aqui do programa e crescimento marketing, o programa, através da WN, que é a agência que me dá todo o suporte, que eles têm especialização também em casos de TV, né? Então, para entregar para vocês um programa cada vez melhor. E como tudo, meu negócio RaizCast hoje aqui na Masper TV iniciou pequeno, entre aspas, mas vai desenvolver muito e vai crescer muito através de aprender e do estudo. Agora, Bruno, vamos lá, o assunto para vocês. Muito bem, dinheiro, galera. Punta del Este, como é que nós fazemos? Agora é para ganhar dinheiro. Agora é para ganhar dinheiro. Muito bem, pessoal, a minha dica é para vocês pulverizarem um pouco os investimentos. É aquela velha dica, não bota todos os ovinhos numa cesta só, que daí vem a raposa, pega tudo, tá falido, entendeu? Então, pensando nisso, pensando nos nossos investidores aqui, que nós iniciamos esse projeto que já está, como eu disse, a passos largos, que é Punta del Este, que é uma cidade, né? O Uruguai como um todo vem crescendo muito e é um lugar que tem muito recurso. As pessoas estão muito capitalizadas, é um país que anda, né? E um país muito seguro também. Então, em parceria aqui com o grande Careca, estamos então iniciando um possível projeto em Punta, pensando nessa pulverização dos nossos investidores. Então, porque o Brasil, dá para investir? Dá, mas não só, entendeu? Então, nós vamos lançar um empreendimento lá, nos mesmos padrões da Hansen aqui do Brasil, alto padrão, porém a gente vai vir com uma sacada única, que é a mesma forma de pagamento do que nós temos aqui. Com toda essa segurança. Com toda essa segurança. Então, vai se tornar um investimento para os nossos clientes em dólar. Muitos, inclusive, têm empresas multinacionais, recebem em dólar, não precisa nem trocar no câmbio, não gasta aquela taxinha, já larga direto na nossa filial lá do Uruguai, então já consegue fazer isso, já economiza. É um lugar que vem valorizando. Todo mundo que for para a Punta vai ver prédios construindo, prédios lindos, é uma arquitetura belíssima. É um lugar que o Airbnb bomba. Quem nunca foi no Airbnb em Punta? Eu já fui. Então é um lugar que nos mostrou assim, ó, um baita de um potencial. Por isso... E chamou a atenção. E chamou a atenção. Bruno, agora, direto para a nossa câmera, nos olhos das pessoas que estão nos vendo e para quem está nos ouvindo, a mensagem que tu deixa, aquela mensagem do final. Aquela do final, muito bem. Pessoal, então eu quero agradecer por esses minutos de vocês nos escutando. Espero que tenha sido agradável essa conversa. E eu quero dizer para vocês a seguinte mensagem: avancem, sigam, lutem, façam. A vida é muito curtinha, mas muito curtinha para a gente ficar cheio de mimimi, cheio de coisinha, cheio de dedos. Cara, tu tem um sonho, tem um desejo, tem uma vontade, estrutura ele e toca a ficha, entendeu? Porque quando vê, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 20 anos e tu não fez lá atrás, passou. A tua vida tem uma data para terminar. Ninguém sabe qual, mas a gente sabe que tem uma data. Então, assim, ó, é para frente que se anda. E se tu tem essa paixão por negócio, por empreender, por fazer, então nem se fala, né? E independente se tu trabalha numa empresa ou se tu é empreendedor, faz o teu melhor no teu espaço que alguém está te vendo. Muito bom, Bruno. Te agradeço muito. Obrigado. A todos que estão nos vendo aí, né, nos ouvindo, não esqueçam, @careca Rodrigo Correia. Estou careca de falar para vocês o @. Gente, muito obrigado. Do fundo do meu coração, encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.